Você já parou para pensar o quanto é importante você conhecer as despesas fixas e variáveis aí do seu consultório? Se não, se você ainda não pensou nisso, ou se você já pensou, mas tem dúvida, vem comigo nesse vídeo. De forma simples e objetiva, os custos fixos são aqueles que não variam em função da quantidade de atendimento. Então, pegando aí um exemplo bem fresco na nossa memória, que é a questão da pandemia que nós ainda estamos vivendo, dependendo da sua cidade, do seu estado, você ficou com seu consultório odontológico 100% fechado, outros ficaram com o consultório com a capacidade de atendimento reduzida. Enfim, vocês foram afetados diretamente por toda essa situação que o mundo está vivendo. Com isso, o seu custo fixo da sua clínica, seu consultório, ele reduziu? Dificilmente. Você teve que pagar aluguel, você teve que pagar água, telefone, energia, seus funcionários. Aqui nós temos uma situação atípica, por quê? Por se tratar de uma pandemia, de uma questão que afetou o mundo como um todo. Então aí estão existindo várias linhas de negociação. Então aqui você consegue de repente reduzir o aluguel, negociar, pagar 50%. Você conseguiu fazer a redução dos funcionários ali com o benefício da MP 936 do governo federal. Então você teve uma série de benefícios em função da situação que o mundo está vivendo. Mas numa situação normal de você ficar com seu consultório fechado, você vai manter os custos fixos da mesma forma. Então aluguel, telefone, água, energia e funcionário não vão mudar, independente de você atender um paciente no mês ou 30 pacientes no mês, certo? Por outro lado, os custos variáveis, eles vão mudar, eles vão variar, sofrer alterações em função da quantidade de atendimentos. Então, nós poderíamos dizer que a matéria-prima é custo variável. Por quê? Se você não atende, se você tiver um atendimento no mês, você vai utilizar uma quantidade de matéria-prima. Se você tiver 30 atendimentos no mês, você vai utilizar outra quantidade e ele vai estar sempre sofrendo esse fluxo, essa variação. Então, esse é o custo variável. E qual a importância de você entender a diferença entre eles e de você usar isso a seu favor? Porque conhecendo, você consegue prever cenários. Por exemplo, se você sabe que tem um mês na odontologia que é mais fraco, que a procura é mais baixa, você sabendo dos seus custos fixos, você consegue se prever antes, se programar antes, para que naquele momento você não passe dificuldades. Então você consegue preparar o seu fluxo de caixa. Por outro lado, também você consegue remanejar a despesa variável ali. Então, se você vai passar por um período de baixa procura, você já sabe que naquele período você vai reduzir, por exemplo, a compra de matéria-prima. E daí por diante. Então, conhecer os custos fixos e variáveis é uma questão importante na sua clínica, no seu consultório, porque ele te dá direcionamento, ele te dá análise de cenários, possibilidades. E aí, até mesmo uma outra questão é a do ponto de equilíbrio, porque se você conhece esses custos fixos e variáveis, fica mais fácil, mais prático de você definir o seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, o que seria o ponto de equilíbrio? Se você conhece o seu custo fixo e o seu custo variável, você sabe que você precisa atender no mínimo 10 pacientes de tal procedimento para você conseguir manter todos os seus custos. Entendeu? Do que eu estou falando? Isso faz toda a diferença no seu negócio. Inclusive, por exemplo, na questão de montar orçamentos. Por quê? Você tem aí no seu consultório diversos serviços. E eles variam de um para outro. E aí você conhecendo o seu custo variável, conhecendo o seu ponto de equilíbrio, é possível você alocar um percentual maior ou menor em um ou outro procedimento. Então, conhecer essa informação é essencial para o seu negócio. É essencial para te dar tomada de decisão. Então, tudo isso, essas e várias outras métricas, você consegue identificar a partir disso. É importante você fazer um fluxo de caixa,
você ter separado a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, e tudo isso envolve ali o ponto de equilíbrio, o custo fixo, o custo variável, porque se você não conhece, muitas vezes você está levando o dinheiro do consultório, da clínica para a sua vida pessoal e às vezes você está achando que isso é da clínica. Então, tudo isso está muito interligado. É importante e faz uma diferença na gestão do seu negócio. Essas informações, essas métricas, essas análises, elas podem ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Enfim, acho que eu falei muita coisa, enchi sua cabeça com essa questão dos custos, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tem todos os nossos contatos, chama a gente, vamos conversar. Nós somos uma contabilidade especializada em clínicas odontológicas, especializadas na área da saúde, nós conhecemos a dor do seu negócio e nós podemos ajudar você.